Oi, me chamo Fanny, tenho 31 anos, me converti recentemente e eu quero contar pra você como foi o meu encontro verdadeiro com Jesus. Bom, meu coração, ele estava completamente endurecido, eu acreditava em muitas filosofias humanas e cheguei a transitar em várias religiões, centro, espírita, macumba, budismo, taoísmo, cheguei a frequentar retiros espirituais que falavam sobre neutralidade, sobre o segredo da vida se você não se posicionar. Retiros espirituais que falavam sobre seres azuis, sobre seres de outros planetas, sobre contatos com esses seres. Eu abria registro a casco, eu fazia viagem astral, eu jogava tarô, eu mexia com feitiçaria quando me convinha para proteção, geralmente quando alguém tinha feito alguma coisa para mim. Bom, quando Jesus me encontrou, eu estava completamente afundada. Eu tinha aberto muitas legalidades, muitas portas espirituais na minha vida. Meu coração estava duro, eu estava machucada, eu não acreditava mais em nada. Eu estava sofrendo ataques espirituais muito pesados, muito intensos. Eu estava mais de 3 meses sem conseguir dormir. Eu estava com uma dor nas costas que não tinha motivo, não tinha explicação, mas que ela estava ali. Eu tinha sido traída, o inimigo tinha usado a pessoa que eu mais amava contra mim, para me machucar. Tinha armado uma cilada para mim, e foi essa pessoa que fez um trabalho de feitiçaria contra a minha vida. E por causa disso, eu sofri ataques espirituais onde esses seres iam na minha casa, me levavam para outros lugares, lugares horríveis, e tentavam contra a minha vida. E em todos esses momentos, Jesus estava comigo. Jesus veio até mim quando eu mais precisei, quando eu estava sozinha, quando eu tinha ninguém para recorrer. E ainda assim, eu resisti. Eu não entendi. Eu não entendi por que Jesus estava vindo atrás de mim. Eu não tinha nada com ele. Até que um dia, passando por tudo isso e fingindo que nada estava acontecendo, eu achava que se eu fingisse que nada estava acontecendo, ia sumir, ia parar em algum momento. Foi quando eu fui possuída. Literalmente. Eu estava numa festa com amigos e eu só percebi que eu perdi o controle total do meu corpo quando eu voltei pro meu corpo. E eu percebi que eu não sabia o que eu tinha feito, eu não sabia o que tinha acontecido, eu não sabia o que eu tinha falado, eu não sabia quanto tempo eu tinha ficado daquele jeito, eu não sabia nada. E as pessoas falavam comigo como se eu soubesse o que estava acontecendo e eu não sabia. E aquilo me assustou de verdade. Mas eu ainda insisti em procurar o ocultismo depois que isso aconteceu, através de religiões que ensinam que a gente tem que fazer trabalho, tem que acender vela. E isso foi um paliativo durante algum tempo, mas não resolvia. Eu cheguei a queimar o teto da minha casa de tanto acender vela. Não era uma velhinha, era vela de 7 dias que queimavam em algumas horas. Então eu tava num estado de calamidade total. Eu já não sabia mais o que fazer, eu tava exausta, eu tava destruída, eu tava abalada emocionalmente, fisicamente. Tudo que podiam fazer contra a minha vida, estavam fazendo. E eu tava ali, sem reagir, sem saber o que fazer, completamente ignorante com relação a tudo. Foi quando Jesus veio até mim. E ele me ensinou tudo. Ele me mostrou a verdade. Ele me mostrou o amor. Ele me preencheu. Ele me guiou. Falou comigo sobre tudo. Ele, quando eu não tinha ninguém, ele tava ali comigo. Mesmo depois de eu ter rejeitado ele tantas e tantas vezes, quando eu mais precisei, ele tava ali, por mim, disposto a me ensinar, disposto a caminhar comigo. E ele salvou a minha vida. Se não fosse Jesus, eu provavelmente não estaria aqui fazendo esse vídeo. Jesus me deu uma nova chance. Jesus, ele abriu a minha mentalidade. Ele fez eu mudar de mentalidade. E expandiu a minha visão. Ele tirou as escamas dos meus olhos. Ele fez isso com muita calma, com muito carinho. Não foi fácil, não foi rápido. Eu tava muito afundada. Eu tava muito machucada. Jesus é tudo na minha vida. E todo dia eu entrego lágrimas pra ele. E eu ser tão pequena. Eu tá aqui. Eu ter feito tanta coisa errada. Eu ter falado tanta besteira. E ainda assim ele me viu. Ainda assim ele veio até mim. Ainda assim ele teve paciência comigo. Ele teve carinho, ele teve cuidado. Todo mundo me abandonou. Mas ele não me abandonou. Veja bem, Jesus usou várias pessoas em vários momentos da minha vida pra chegar em mim. Mas eu tava tão ocupada com as minhas coisas, nos meus planos, nos meus projetos, no que eu queria pra minha vida, que eu não tinha tempo pra Jesus. Eu falo isso como uma pessoa que teve que ir pela dor e não pelo amor. Porque eu lembro exatamente o momento em que Deus usou uma evangelista. Eu tava tirando um ano sabático. Eu não precisava mais trabalhar pra sobreviver. Eu podia fazer o que eu quisesse na hora que eu quisesse. Eu fazia uma viagem internacional por ano. Eu tava abrindo o mapa da Europa. E Deus usou uma evangelista me oferecendo um livro que falava de Jesus. Eu comprei aquele livro. Porque eu achava que eu tinha que ajudar ela. Era eu que precisava de ajuda. Eu nunca li aquele livro. Eu só fui olhar pra Jesus. Eu só fui abrir a porta pra ele. Depois de ter passado por tudo que eu passei. Eu fui pela dor. E hoje eu tenho um espinho na minha carne que me lembra todos os dias de tudo que eu fiz. E não me deixa esquecer de jeito nenhum. E o amor de Jesus, a misericórdia dele,
me constrange todos os dias. Eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa. Jesus rasgou meu coração. Ele rasgou meu coração de tal maneira. Ele me ensinou sobre a vida, sobre a espiritualidade. Ele me deu o que eu tenho hoje de mais precioso, que é a palavra. Ele me deu o seu poder, ele me deu a sua proteção, ele me deu amor, que é uma coisa que eu nunca tive. Eu venho de uma família disfuncional. Eu sempre conquistei tudo na força do braço, então eu nunca tive descanso, eu nunca tive paz. Eu tinha tudo. O mundo, ele pode te oferecer tudo, mas vai ter uma coisa que ele nunca vai conseguir te oferecer, que é paz e salvação. E por mais que eu conseguisse tudo, que eu conquistasse tudo, que eu me sentisse incrível por conquistar sozinha as minhas coisas, eu não tinha paz, eu não tinha pertencimento, eu não me sentia preenchida, mesmo depois de tudo que eu fiz, de tudo que eu falei, das escolhas que eu fiz erradas. Jesus me tornou nova criatura. Hoje eu sou o templo do Espírito Santo. E é por isso que eu não consigo ficar calada. Eu nasci de novo. Eu nunca mais vou ser a mesma. E essa é a minha maior alegria. Porque hoje eu sei que eu tenho um dono, que eu tenho um pai, que eu posso descansar, que eu tenho paz. O mundo me enganou, me dando tudo que eu achava que eu queria, fazendo realizações que eu achava que eram meus sonhos. Viver tudo isso me fez perceber que eu não quero nada de mim, que eu não quero eu quero Cristo. É Cristo que me interessa, é o meu Redentor. Nada mais desse mundo me dá alegria. Eu reconheço a beleza das coisas, eu vejo Deus na sua criação, mas nada daqui me interessa. Eu quero estar perto de Jesus, eu quero voltar para minha casa. Eu não sou daqui. Jesus, ele me deu tudo, sem pedir nenhuma explicação. Eu amo desesperadamente, eu amo descontroladamente. E a cada dia que passa, esse amor aumenta. Essa vez foi a vez que eu abri a porta, porque Jesus, ele já tinha vindo até mim várias e várias vezes. Mas eu só abri a porta quando eu precisei. Eu não abri a porta por amor, eu abri a porta porque eu estava sofrendo. Isso me dói muito. Porque eu queria, hoje, com a consciência que eu tenho, eu queria ter dedicado toda a minha vida a Deus. Tudo que eu vivi serviu para me colocar no meu lugar, para me manter debaixo da palavra dele. Porque hoje eu tenho estoque de azeite. Hoje eu não sou uma pessoa que vai para a igreja para receber aquela paz momentânea e esquece de Jesus. Hoje, quando eu acordo, o meu primeiro pensamento é Jesus. Antes de dormir, o meu último pensamento é Jesus. Durante o dia, tudo que eu faço é pensando em Jesus. O meu melhor amigo é o meu mestre. Ele é tudo para mim. Viver sem Jesus é horrível. Viver é Cristo. Morrer é lucro.